não é uma construção científica, mas você simplesmente impôs e não argumentou por que eu não estou impondo. Não, mas é o argumento, se é o caso. Eu não estou impondo. A verdade é que os ateus não podem te revelar. Existem evidências que o hominídeo Homo sapiens ele vive pelo menos 100 mil anos. E a cronologia bíblica... Não, pelo menos... Por isso que eu falei. E qual é o problema? A cronologia bíblica, ela... Não, você vai falar que é 6 mil anos, mas não é. A cronologia bíblica, ela não chega nem perto de 100 mil anos. Não mas vou falar 6 mil anos. A cronologia bíblica não pressupõe isso. Calma, deixa eu terminar. Pois não, pode falar. Tá? Até porque eu sou teólogo também. E faixa preta, eu sou roxa. E você é faixa roxa, então você baixa a bola que eu falo primeiro. Vai lá. Eu queria dizer primeiro, antes da gente continuar, porque eu conversei um pouquinho com elas e conversei bastante com vocês, e eu estou gostando muito assim de como a gente está conduzindo de forma educada, que nenhum de nós prega de que, eu acho que nós três pregamos que é um direito das pessoas terem fé. Sim. Entende? A gente não é contra quem tem fé. Né? E outra coisa, a gente não diz, e a gente não diz em hora nenhuma. É pessoal. Não, sim, e a gente não diz em hora nenhuma que a fé é de todo ruim. Claro que não, até porque existem estudos científicos comprovando, por exemplo, quem tem fé, por exemplo, ele tem uma recuperação de algumas doenças melhor. Talvez, pode ser até inclusive efeito placebo, a gente não sabe, mas existem estudos comprovando que pessoas que têm fé se recuperam melhor. A gente não sabe se pelo poder do cérebro de auto-recuperação, se realmente, até porque o ateu, e aí vou falar do ateísmo e depois do cristianismo. O que é ateísmo? O prefixo a do grego quer dizer negação e tel é Deus, ou seja, teísmo é a crença em Deus. Ponto. O ateu, ele não vê evidência de que existe um Deus. Qualquer coisa fora isso é invenção, certo? Então, o ateu não vê isso. A pessoa que tem fé, o religioso, né, ele vai cada um acreditar nas suas vertentes. Né? E aí a gente tem também uma série, quando a gente fala em fé, fala fé em quê? Porque aí a gente vai ver dentro do próprio cristianismo, e eu não estou atacando o cristianismo, tá? Muito pelo contrário, mas é porque como a gente vive num país de maioria cristão, e os três são cristãos, né? A gente tem hoje registrado 3.880 religiões ditas cristãs. Ou seja, quando você fala em fé, você vai ter que entender fé do quê? Porque se dentro do próprio cristianismo existem quase 4.000 divergências do que acreditar, fica muito difícil a gente entender como essa fé pode, de todo modo, e não estou falando de novo, que ela não pode ajudar em alguns aspectos, mas ela vai limitar em outros. O ateísmo leva a um relativismo ético. Fyodor Dostoiévski, em sua obra, em seu romance Os Irmãos Karamazov, objetando-se acerca da existência de Deus, ele traz o diálogo entre um ateu, personagem chamado Ivan, numa conversa com o seu irmão monge da Igreja Ortodoxa Russa. E nessa conversa, Ivan admite e chega numa declaração, no axioma: se Deus não existe, tudo é permitido. Um pouco tempo depois, o filho do pai de Ivan mata por não ter sido reconhecido pelo pai. Quando Ivan conversa com o assassino confessa que matou motivado por aquilo que Ivan escreveu. Se Deus não existe, tudo é permitido. O que é que me diz que um assassino é definitivamente degenerado? O relativismo parte dessa premissa de que se tudo é relativo, se tudo é permissivo, e aí o problema, a discussão é saber de onde é que vem essa ponta de absolutismo. Se Deus não existe, quais são os parâmetros? E mesmo que não seja a religião, de onde é que vem a fonte? Qual é a fonte da ética? Qual é a fonte do moralismo? Sim, o ateísmo leva ao relativismo ético. Isto eu preciso pontuar, isso não quer dizer que todos os ateus sejam antiéticos por si só. Claro que não, né? Existem contratos sociais, convenções, inclusive desenvolvimentos sociais, né?
e a gente vê grandes contratos aí, sociais, não defendendo Rousseau, mas prefiro o da Saxônia mesmo, né, dos ingleses e os americanos, mas leva sim porque não tem uma base transcendente e objetiva. Então, passa a ser subjetiva a partir do momento que cada um tem o seu ponto de vista. E não tem, então, um ponto de vista referencial, objetivo, para que a moralidade ou a ética, tratando aqui como sinônimos, eles se coordenem e, de certa forma, isso não quer dizer que existam coisas subjetivas, mas a tendência é devido a os valores serem uma questão subjetiva. Bom, então eu vou falar agora como professor de ética, tá? Embora etimologicamente, tanto do grego como do latim, ética e moral, elas tenham a mesma origem, hoje é falacioso, é errôneo você dizer que elas são sinônimos. Tá? Então, hoje a gente tem um entendimento, né, na academia de que ética é inteligência coletiva. São regras e normas decididas por um grupo ou sociedade para a melhor convivência entre si. Por isso que a gente não tem uma ética global. E aí a sua própria fala fica incongruente, porque o pai do contrato social não foi Rousseau. Rousseau foi o terceiro a aparecer, foi Thomas Hobbes. Né? Ele diz que a sociedade se une por um contrato social para evitar o estado de natureza, que é a lei de todos contra todos. E aí ele publica uma obra em 1651 chamada O Leviatã, que representa o governo. E ele dizia que o monopólio da violência deveria ser do Leviatã para coibir que as pessoas fizessem algo errado. Por isso que não tem uma ética universal. Por que a gente não consegue? Porque quando a gente depara com outras culturas, alguém vai ter que abrir mão do que acredita ser certo para que todos definam isso, certo? Então, por que o ateísmo não leva ao relativismo moral? Porque o que leva ao relativismo moral é o contrário, é a religião. Porque enquanto o seu livro sagrado diz uma coisa e o livro sagrado da outra religião diz uma coisa e o livro sagrado da outra diz outra coisa, quem relativiza a ética e a moral são os religiosos. Porque se a interpretação, e aí vai de cada um, se o cara, na interpretação da Bíblia dele, como já aconteceu na história, diz que tem que matar os descrentes, ele vai matar e não vai ser homicídio. Né? E se na outra religião, como acontece hoje, né, diz que tem que fazer terrorismo contra o outro lado, ele vai matar e ele vai para o céu ser recompensado, ele está